Claro que depois eu vou querer escutar o Mauro também, porque ele apurou essa situação. Na verdade, tem que ser até o Mauro primeiro, porque ele falou com a diretoria do Flamengo hoje, porque o torcedor do Flamengo não tem paz. Sempre quando alguém está jogando bem no Flamengo, vem alguma desgraça do futebol do exterior e procura jogador do Flamengo. Agora a Juventus de Turim está interessada no Léo Ortiz. O Léo Ortiz estava no banco até pouco tempo. A gente falava aqui constantemente, tem que ser titular, tem que ser titular. Felipe Luiz chegou e firmou o cara como titular. E agora a Juventus quer o Léo Ortiz. A gente sabe que quando o futebol europeu vem forte, é difícil segurar. É difícil. O Flamengo já deixou claro que não quer negociar, que não vai negociar até o fim do ano, mas a gente não sabe até onde a Juventus pode chegar, até onde essa oferta pode chegar, Mauro. Você falou, né, com a diretoria do Flamengo hoje, eu vi, né, que você entrou em contato, realmente tem o interesse da Juventus, e aí minha pergunta, é realmente impossível o Léo Ortiz sair do Flamengo até o fim do ano para disputar aí a fase final da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro? E outra, se ele ficar até o fim do ano, é muito difícil ele permanecer para a próxima temporada, Mauro, com esse interesse da Juventus, que teve a lesão do Bremer, né? Lesão séria do zagueiro brasileiro, e aí precisa de um jogador para repor essa posição. Na verdade, não tem interesse nenhum da Juventus, né? Isso aí, assim, é impressionante como as coisas acontecem. Olha essa história. O Tutto Sport, o jornal esportivo de Turim, se alimenta do quê? Juventus, né? Claro. Vai falar de quem? Ou, eventualmente, pode falar do Torino e tal. É Juventus. Capa do Tutto Sport de hoje. Léo Ortiz lá, no interesse, tem a foto do Léo Ortiz e tudo. Aí você vai procurar a matéria. Aí na matéria eles falam que o Bremer se machucou, que tem que contratar um zagueiro, só pode contratar em janeiro, que a janela está fechada. Aí eles citam o jogador do Bolonha, de outros times lá da Itália e tal. Falam também do Vlahovic, que a Juventus necessita contratar um centroavante para ser reposição para o Sérvio e tal. E no final fala cita o Léo Ortiz. Não, também tem o Léo Ortiz, que o Flamengo pagou 7 milhões de euros aproximadamente ao Bragantino para contratá-lo e tal, segundo o RTI Sport, que é um site do Rio de Janeiro. Quem deu notícia foi um site do Rio de Janeiro. Aí o jornal faz uma manchete com uma capa sem nenhuma informação, nada apurado junto ao clube italiano, zero, não tem nenhuma informação. Ó, apuramos aqui e tal, o dirigente falando, ou alguma coisa em off. Não, a Juventus de fato quer esse jogador. Aí você vai ler a matéria do RT Sport, a matéria correta dos colegas. Eles informam que houve uma sondagem, em outras palavras é isso. Uma sondagem pelo jogador, uma consulta. Procuraram um empresário, vem cá, como é que funciona aí e tal, não estão pensando. Eles estão, a palavra que eu detesto, né, monitorando. Quer dizer, eles têm alguns nomes na pauta que estão pensando pro lugar do Bremer e o nome do Léo Ortiz é um deles. Daí, olha, a capa, cara, você dá uma capa sem ter nada. Isso é uma grande sacanagem. Isso é um caça-clique, gente. Ou tentar vender o jornal na banca. O torcedor vê quem é esse jogador, vai ver lá dentro da matéria, espreme e não sai nada. Porque não tem só para chamar, né? É só para chamar. Aí puseram o jogador do Flamengo ali, que deve despertar. Talvez, o que acontece? Bota o cara do Bolonha, não vai ter muito impacto. O jogador brasileiro, que eles não conhecem, talvez tenha mais impacto na banca para vender. O cara que assina, essa coisa toda. Enfim. Aí eu falei com o Flamengo depois. E o Flamengo falou que realmente fizeram só uma consulta. E nós falamos que não tem interesse em vender o jogador, por intermédio do empresário. Qual é a multa? 100 milhões de euros para o exterior. Então o Flamengo só vende se quiser. Claro que eles não vão oferecer 100 milhões. Agora, hoje não tem nada. Amanhã pode vir a ter. Aí teremos uma notícia, eventualmente. Hoje não tem. Porque isso não é notícia, gente. Sondagem não é notícia. Alguém procurar um empresário, perguntar as condições, se o clube tem interesse em vender, é natural no mercado. Você tem um jogador machucado, você vai procurar. Certamente estão sondando outros clubes. Por exemplo, o que aconteceu com o Wesley? Né? Eles queriam, na verdade, o Bellanova, lateral do Torino, a Atalanta de Bérgamo. E tentaram o Wesley. Estava tudo alinhavado, viu que era questão do contrato, o Flamengo fez uma mudança e tal, desistiram do Wesley, porque nesse meio tempo o Bellanova entrou na pauta de novo. O Torino, de alguma forma, aceitou alguma coisa ali que não estava aceitando, fecharam com o jogador italiano. Ninguém vai atrás de um cara só, você vai atrás de mais de um jogador, para você ter um plano A, B, C, quantos forem necessários. E no caso do Léo Ortiz, é um bom jogador, natural que alguém o coloque na pauta. Mas daí a virar um negócio tem uma grande distância. Pode acontecer? Pode. Mas hoje não tem. Não tem nada. Essa manchete é uma brincadeira, essa capa aí é uma mentira, cara.
Porque você está dando um destaque e lá dentro você não tem nenhuma informação. A Juventus vai contratar, a Juventus partiu para cima do jogador, vai fazer uma proposta ao Flamengo para janeiro. Não tem nada, não tem nada. Eles estão usando a informação tirada de um site aqui do Brasil, informação correta. E isso, para mim, não é notícia, é pé de página no máximo. Não é manchete, nem é capa de jornal, que alguém faz uma sondagem. Mas, Mauro, você confirmou com o Flamengo o quê? Que tem um interesse, é isso? Não, que fizeram uma sondagem. Isso não é interesse, Thiago, uma sondagem. Vem cá, você quer vender meu carro? Seu carro? Quanto você quer? Ah, não quero vender meu carro. Ah, beleza, fiz uma sondagem. Só perguntei se você quer vender o carro. Entendeu? Mas eu posso querer comprar o carro do Bruno, ou do Vampeta, ou de outro qualquer. Eu só perguntei se você quer vender o carro. Não fiz proposta, não fiz nada, talvez nem tenha um dinheiro para comprar teu carro. Deve ser um carro muito caro para mim, né? O carro do pilhado deve ser o Batmóvel, uma coisa assim. Como é que eu vou comprar teu carro? Não vou ter condições. Então, eu só fiz uma sondagem. É isso. Então não tem nada de verdade. Eu acho impressionante como se faz isso. E é no mundo inteiro. E quando vem lá da Itália, vem de fora, já falei isso antes, o pessoal dá muito crédito. Manchete do jornal, gente. Aí você vai ver, não tem nenhuma informação concreta, nada. Tem ali, mostramos ali, eu grifei, eu coloquei no meu canal, o pessoal colocou aí. Tá lá, eles citam o site RTI Esporte, puder colocar de novo, e ali fala que o jogador custou 7 milhões de euros aproximadamente ao Flamengo, pagos ao Red Bull Bragantino. Mas não tem nada assim. É o primeiro da lista da Juventus, a Juventus já está disposta a pagar 20 milhões. Não tem nada, a matéria não diz mais nada. Tá aí, ó. Esse é um pedaço da matéria. Ali fala ali, ó, jogador do Bolonha e tal, eles citam mais algumas opções. Tá dentro de uma matéria que fala de vários outros assuntos, inclusive, como eu falei, do Vlahovic, que é o goleador, o sérvio, que jogou contra o Brasil na Copa, né? Centroavante que era da Fiorentina, joga na Juventus. Então, isso é citado ali muito de passagem, não passando mesmo. Então, não tem nada no momento. Lá na frente, aí sim, pode acontecer. Se os italianos concluírem que o nome que eles querem é o Léo Ortiz, aí eles vão desembarcar aqui no Brasil, olha, queremos comprar, quanto custa, a multa é 100 milhões não dou, mas eu dou tanto e tal. Aí pode ser que eles consigam fazer o negócio. Nesse momento, hoje é dia 16 de outubro, só tem isso aí. Isso é uma forçada de barra, monstro. Hoje eu acho que o torcedor do Flamengo não tem nem que ficar preocupado. Lá na frente, aí é outra história, vamos ver o que pode acontecer. E é raro, né, o Vamp, Bruno Prado, um jogador de 28 anos, né, despertar interesse. Porque o Léo Ortiz, ele despontou tarde, eu não sei por quê que ele despontou tarde se ele joga tanto, ele joga muita bola. Só que o Léo Ortiz, para quem acha que ele é jovem, porque ele despontou há pouco tempo no Red Bull Bragantino, não, ele tem 28 anos. Ele é de janeiro de 96. É raro a gente ver um clube europeu do tamanho da Juventus gastar muito dinheiro com um jogador de 28 anos. É difícil, até entra numa coisa que eu falei ontem no Canelada sobre os jogadores, ter mais jogadores do futebol brasileiro na seleção brasileira, porque hoje está mais caro você comprar jogador que atua no Brasil. Então, antes você com 8, 10 milhões de dólares, você comprava qualquer um aqui do Brasil. Hoje, dos times que têm mais dinheiro, por estarem estruturados ou por serem SAFs, você não compra um jogador titular. Dificilmente você vai tirar um jogador titular do Flamengo, do Palmeiras ou do Botafogo por menos de 15 milhões de euros. E eu não acredito que a Juventus, se de fato se interessar e quiser fazer uma proposta pelo Léo Ortiz, ela vai fazer uma proposta de 15, 20 milhões de euros. Acho que não faria nenhum sentido. E por menos que isso, não sei se interessa ao Flamengo vender o jogador. Então, por isso que hoje é mais difícil você tirar jogadores daqui e, consequentemente, você vai ter mais gente daqui na seleção brasileira. Então, acho que é isso, né? Se o Flamengo topar vender o Léo Ortiz eventualmente por 10 milhões, 8 milhões, talvez um time pague por um jogador de 28 anos. Mas o Flamengo não, se eu for vender, eu quero por 20, aí eu acho que ninguém vai pagar. Então, por isso que os jogadores estão ficando mais tempo aqui, porque antes qualquer valor, 8, 10, às vezes 5 milhões, você tirava qualquer jogador aqui do futebol brasileiro, agora não. Né, Vamp? E com 28 anos. Isso me surpreende. Mas vale a pena, pelo talento que tem o Léo Ortiz, um clube gigante da Europa, contratar, mesmo sem ter a possibilidade de venda depois, porque tem isso. Se a Juventus contrata o Léo Ortiz, é para ele ficar na Juventus até seus 31 anos, 32 anos. Não vai negociar com outro clube. Vale a pena por ser um talento acima da média, Vamp? Então, a Juventus é um dos gigantes europeus, né? E o Bremer machuca. Só que for comprar um zagueiro europeu mesmo para botar lá, vai gastar bilhões. E a diferença do câmbio de 6 para 1, né? Não vai pagar, não vai aqui dar os 100 milhões de euros para pagar a multa rescisória. Aconteceu com o próprio o zagueiro do Flamengo que ia para o West Ham.
O Fabrício Bruno. Fabrício Bruno também, né? O West Ham veio, ele não topou, porque se você falar assim, ó, Juventus veio e está interessado, o cara vai dizer, quem é os caras mesmo não conhecendo quem é. Não, é jogador da seleção brasileira. Isso ainda tem um peso da camisa que veste, né? Não, já foi convocado para a seleção. Fabrício Bruno a mesma coisa, quando o West Ham veio, ele fez aqueles jogos. Ele jogou contra a Inglaterra e Espanha. Tem esses valores aí, né? E se você for lá tirar mesmo um próprio zagueiro, algum zagueiro que joga lá no futebol italiano, no clubes menores, pode ter certeza que vai ser muito mais caro do que você fazer uma proposta não de multa rescisória, né? Em relação ao Léo Ortiz.